graça e paz. Eu quero conversar com você hoje acerca do que paralisa o líder. Esse é um tema muito relevante, já que nós temos algumas situações na história da Bíblia, na história da igreja e no nosso cotidiano, que mostra que mesmo as pessoas mais bem-sucedidas podem passar por momentos de estagnação, momentos em que elas não conseguem avançar, momentos em que elas se sentem incapazes de dar seguimento aos seus projetos e aos seus sonhos. Eu vou começar colocando para você algumas definições acerca da liderança, porque eu compreendo que essas definições vão nos ajudar a perceber a importância do nosso papel como pessoas que estão atuando para o benefício da vida de outras pessoas. Oswald Sanders afirma que liderar é influenciar. Liderança é influência. Então não se trata do poder de um cargo ou de uma função, não se trata do uso do poder, mas do desenvolvimento de uma autoridade, de algo que flui de dentro da nossa vida para as outras pessoas. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente escuta muitas vezes as pessoas dizendo acerca de Jesus: ele fala como quem tem autoridade. E essa fala leva as pessoas a mudanças de vida. Por exemplo, alguém chega para Jesus e diz: Senhor, tudo deixarei para te seguir. Aí a gente percebe como que a influência que Jesus exerce leva as pessoas a novas atitudes. Nós temos uma outra definição do Bernard Montgomery, em que ele fala que liderança é a capacidade e a disposição de arregimentar pessoas para um propósito comum, aliado a um caráter que inspira confiança. Aqui nós vemos também que a nossa liderança está muito baseada não naquilo que a gente faz meramente, mas também em como a gente transmite uma visão de mundo que mobiliza as pessoas para um propósito. E a liderança verdadeira nunca gira em torno de um propósito individual. É sempre algo comunitário, sempre algo comum, sempre algo que resulta em crescimento para todas as pessoas envolvidas no processo. Essa é a diferença básica entre liderança e tirania, né? Em que o desejo do líder, a posição do líder é a única coisa que interessa no processo. O Bob Biel fala que liderança é saber qual a próxima coisa a fazer, B, por que fazê-la é importante e C, como mobilizar os recursos necessários para fazer essa coisa. Então a gente percebe que liderar é também definir papéis, definir propósitos, trabalhar objetivos, transmitir princípios. É preciso que a gente, no exercício da nossa liderança, mobilize as pessoas para quê? Com que propósito? Com que objetivo? É preciso haver um direcionamento, porque o senso de realização na vida da pessoa liderada e na vida do líder e da líder é algo essencial. Nós vemos que Jesus, em seu anúncio do reino de Deus, manifesta muito bem qual é a sua liderança e qual a tarefa que ele tem para fazer. Certo dia ele entra na sinagoga, segundo o Evangelho de Lucas, pede para abrir o livro do profeta Isaías, é dado esse livro a ele, e ao abrir o livro, Jesus começa a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para... E aí Jesus começa a colocar quais são as ações que ele vai desenvolver no seu ministério, e a gente pode perceber que o que Jesus faz é cumprir a profecia ali manifesta no livro de Isaías a seu próprio respeito. James Hunter, que é um autor que eu gosto muito, escreveu O Monge Executivo, define liderança como a capacidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir objetivos identificados como sendo para o bem comum. A definição de Hunter está muito próxima, da definição de Biel e tem a ver aí com esse fato da gente garantir que as pessoas estejam trabalhando não porque são forçadas, não porque são dirigidas, não porque algo lhes é determinado, mas elas trabalham por entusiasmo. A palavra entusiasmo tem a ver com a ideia da alegria, do senso de realização, de compromisso com aquilo que a gente está envolvido, né? E o Lee Young-Chang, ele diz o seguinte: existem somente 3 tipos de pessoas: os inamovíveis, isso é, as pessoas que não saem do lugar de jeito nenhum; os movíveis, que são as
pessoas movidas ou levadas de um lugar para o outro e aqueles que os movem, né? Então, o líder é aquela pessoa que consegue mover as outras em direção a propósitos elevados. Isso é uma coisa muito pesada, né? O líder na sua tarefa, a líder na sua tarefa, pode chegar a um determinado momento em que vai passar por instantes de exaustão, instantes de indefinição, instantes de mudança de patamar. Todas essas situações na nossa vida podem levar a gente a se sentir incapaz de dar o próximo passo. Essa é a sensação que eu quero trabalhar aqui como a ideia da paralisia. Ela pode ser uma ideia de estagnação, ela pode ser uma ideia de temor, ela pode ser uma ideia de incapacidade de dar o passo seguinte, ela pode ser uma ideia em torno de inimigos externos que nos imobilizam. E por isso eu vou tratar com vocês, basicamente, a ideia da paralisia a partir de fatores internos e fatores externos. E eu decidi, para isso, utilizar a história de alguns personagens bíblicos. Eu entendo que a palavra de Deus, ela contém a resposta para todas as nossas questões no que tange a liderança. Tem um livro do Bill Hybels chamado, vai ficar chamado, né? Chamado para Liderar, é o nome do livro. O livro, ele trata de uma série de assuntos diversificados em torno da liderança, mas ele também trabalha alguns aspectos desse instante da paralisia. Mas tem um capítulo lá em que ele fala sobre as leis da liderança e as leis do discipulado. E ele diz: a maioria das leis de liderança são estabelecidas a partir de experiências de pessoas bem-sucedidas que compartilham conosco as suas trajetórias e, através das suas trajetórias, a gente consegue perceber alguns parâmetros, alguns princípios, algumas diretrizes. No entanto, e a maioria dessas leis concorda com a Bíblia, no entanto, quando discordarem, fique sempre com a Bíblia. Então, a gente aqui, para conversar sobre esse tema, já que a gente está falando de liderança, não no contexto de uma empresa, não no contexto do mundo, mas no contexto da nossa tarefa na igreja também, embora isso exerça influência sobre como a gente vive em todos os outros lugares, eu entendo que os personagens bíblicos, eles são inspiradores para nós. Eu queria dizer para você que existem, portanto, duas categorias mais simples assim, de fatores que podem nos paralisar, que são os fatores internos e os fatores externos. Os fatores externos são aqueles que a gente não consegue controlar, aqueles que estão fora de nós, aqueles que nos mobilizam em torno de situações inesperadas, as catástrofes, as enfermidades, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, as dificuldades econômicas, as pessoas que se levantam contra nós no exercício da liderança, aquelas que têm dificuldade em trabalhar conosco, outras situações quaisquer, uma lei do país que é votada e que pode afetar a vida das pessoas, todas essas coisas são fatores externos e eles exercem uma certa força, um poder sobre a gente e pode nos paralisar às vezes. Mas eu percebo que na maioria dos casos, na Bíblia e na minha experiência pessoal, os fatores externos a gente lida com eles muito melhor. Eles exercem um poder sobre a gente, às vezes nos desestabilizam, mas os fatores internos são mais complicados. E o que eu vou chamar de fatores internos? As dificuldades próprias do dia a dia da igreja, os hábitos, os vícios, eu sempre fiz assim, que a gente traz, e também a história de vida de cada pessoa. Eu vou trabalhar aqui com vocês a partir desses personagens bíblicos, considerando os fatores externos como as coisas que estão no coração dessas pessoas. Mas a gente pode estender de algum modo essas impressões do indivíduo para os grupos também, porque as nossas igrejas, elas têm muitas coisas parecidas, né? E a gente consegue trabalhar com isso e perceber essas realidades que vocês vão ver na prática com muita facilidade. Começo dizendo: esses homens e mulheres são pessoas de Deus, não são incrédulas,
não são rebeldes, não são desertoras do propósito divino, são seres humanos que nas suas limitações enfrentam dificuldades e às vezes encontram essas dificuldades em um momento tão agudo e elas estão lutando com coisas tão profundas que isso pode levá-las a tomadas de decisões equivocadas. Eu acho que Elias é um grande exemplo de paralisia, né? Quero dizer para você que a história de Elias me inspira em alguns pensamentos. Primeiro, às vezes a nossa vitória pode ser nossa grande inimiga. Nós vamos perceber que Elias passa por um momento de esgotamento justamente depois de uma grande vitória. Ali no livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19 em diante, nós vamos encontrar Elias enfrentando os profetas de Baal. Depois de uma grande batalha com esses profetas, em que a manifestação do poder de Deus é algo sobrenatural, uma coisa que a maioria de nós talvez não vai vivenciar nunca na vida, Elias inexplicavelmente se sente debilitado. O texto diz que ele chora, que ele sofre, que ele se angustia. Ele passa por um episódio que, se aos olhos de muitos psicólogos, poderia ser descrito como um episódio de depressão. Ele começa a dormir muito, ele quer morrer, ele não come, é preciso insistir com ele. E a entrada dele na caverna é muito simbólica de todo o processo que ele está passando ali, né? Então, a gente percebe que um dos fatores que pode levar a gente a paralisar é não saber lidar com a nossa vitória. A gente se esforça tanto para vencer aquele problema, se esforça tanto para chegar naquele alvo, que quando a gente o consegue, nós perdemos o rumo, né? Toda vitória necessita de uma reestabilizada do nosso ser. Eu observo que Jesus faz isso sempre. Quando ele expulsa um demônio, quando ele cura alguém, quando ele faz um grande sermão, quando uma coisa grande acontece na vida de Jesus, muitas vezes nós vamos ver o texto bíblico dizendo assim: e Jesus saiu pelo meio deles e foi sozinho orar. Esse momento em que Jesus vence alguma adversidade e vai sozinho orar, é o tempo em que Jesus está se refazendo, ele está analisando tudo o que aconteceu, ele está retomando o seu eixo missionário, e nós precisamos disso na nossa vida. Outra coisa que faz a gente também paralisar, e eu vejo na experiência de Elias, é a gente temer exageradamente os nossos adversários. Muitas vezes as oposições são muito grandes sobre nós e há dias em que a gente realmente se esgota. Eu e você precisamos compreender que haverá momentos de paralisia no nosso ministério. Haverá momentos de paralisia na nossa vida. Eles são parte do nosso processo. O que a gente não pode é se deixar dominar por essas coisas. E os adversários são uma parte desse processo. Eu e você já devemos ter passado por muitas situações em que a gente diz, mas nada que eu faça agrada essa pessoa. Nada que eu faça conquista o coração dessa pessoa. Ela efetivamente me deseja o mal e faz o mal contra mim. Então a gente precisa aprender a tratar o nosso coração sobre isso. E Elias diz, Senhor, ninguém foi a meu favor, todo mundo é contra mim, eu fiquei sozinho, porque quando a gente exagera o poder dos nossos adversários, a tendência é a autocomiseração. A tendência é a gente ter pena da gente mesmo, né? Ter pena da gente mesma. E isso vai trazer grandes prejuízos, não só para o nosso emocional, como para os nossos projetos também. E uma outra tendência que eu vejo em Elias e que pode levar a gente à paralisia é de fato tender ao isolamento. Muitos líderes se acham tão envolvidos na sua tarefa, homens e mulheres, que acabam por achar que ninguém consegue compreender o lugar onde eles estão, ninguém vai ser sincero e honesto com eles e que, portanto, eles estão sozinhos. Isso pode acontecer em qualquer nível de liderança, mas eu observo que no ministério pastoral pode ser muito mais evidente. Muitos pastores e pastoras se sentem sozinhos, mas na verdade é que eles não conseguem dar passos na direção de viver relacionamentos autênticos com pessoas que estão no mesmo nível que eles, porque há um ambiente de competitividade, há um ambiente de desconfiança,
há um ambiente de mercado religioso que nos envolve, que está dentro da nossa denominação e que está no relacionamento com outras denominações e que precisa de muita consciência nossa para poder quebrar. A gente entender que cada igreja é um ramo da videira, mas que todos nós estamos conectados ao mesmo Senhor. Todos nós estamos conectadas ao mesmo Senhor. E isso tem que mudar o nosso jeito de ver as outras pessoas. Como é que Deus cuida de Elias? Deus trabalha com ele cada uma dessas coisas. Deus dá a ele comida, Deus deixa ele dormir, porque Deus sabe que ele precisa recuperar as forças. Deus mostra para ele que ele não está sozinho, mas que tem 7.000 outros que não se ajoelharam a Baal. E Deus também tira Elias do isolamento, mandando que Elias consagre outras pessoas para estarem junto com ele. Então o Senhor, na sua palavra, dá a gente saídas quando nossos problemas estiverem meio Elias, né? Mas pode ser que seu perfil não seja muito Elias. Pode ser que as coisas que paralisem você estejam mais perto das coisas que paralisaram Jefité. A história de Jefité é bastante diferente. E o que levou Jefité a não conseguir até ser bem sucedido ao final das coisas? A história de vida. Quando a gente analisa a história de vida de Jefité, nós vemos que ele permitiu, através das suas atitudes, que uma série de dificuldades que ele estivesse vivendo ficassem impregnadas definitivamente dentro do seu ser. Então, primeiro, ele tem dificuldade com a sua história de vida porque ele é um filho de uma prostituta, o pai dele é adúltero, os irmãos dele o expulsam, o povo da cidade não gosta dele, ele se alia a uma série de outros baderneiros como ele e a sua história, então, sinaliza uma pessoa que constantemente foi rejeitada. E muitas vezes a gente passa por muitos momentos de rejeição e quando a gente assume um estado de liderança, nós agimos tentando compensar essas coisas. É o que Jefité faz. Ele tem tanto medo de Deus não abençoá-lo que ele faz um voto louco e sacrifica sua filha. Deus não tinha pedido nada daquilo. Então o líder que não cuida bem da sua história de vida, que não trata seus traumas emocionais, pode sacrificar na sua missão a sua família, pode sacrificar a sua comunidade, pode sacrificar seus liderados e lideradas. Outra coisa que eu percebo em Jefité e que paralisa também a vida dele ninguém escolhe a história de vida que tem, mas a gente escolhe como a gente se move a partir dela. E Jefité se moveu a partir das mágoas e dores dele. Quando ele teve a oportunidade de liderar, a gente consegue sentir na leitura do texto bíblico um espírito de vingança que ele assume. Uma postura de achar assim, agora eu vou vou devolver tudo isso que eu recebi. Finalmente eu vou ser reconhecido, vou ter um espaço. E ele não exerce a liderança a partir do serviço, mas ele exerce a liderança a partir da autossatisfação. Agora sim eu vou receber o que eu deveria ter recebido a minha vida inteira. E por fim, ele também desenvolve pensamentos negativos. Eu devo fracassar. O que eu vou fazer para não fracassar? Meu Deus, será que o Senhor está mesmo comigo? Será que Deus está aqui presente nisso que eu estou fazendo? E isso é que leva ele a fazer aquele voto, né, ao Senhor de que se ele fosse vitorioso, ele sacrificaria sua filha. O texto bíblico de Juízes capítulo 11, o tempo inteiro diz, o Espírito do Senhor estava sobre Jefité. Mas por causa dos seus problemas de vida, das situações que ele passou, ele não conseguia confiar. E por isso ele estava paralisado. O texto diz pra gente que ele foi juiz por apenas 6 anos. Um período muito curto. Um período que mostra realmente como que as suas emoções não foram tratadas e ele não conseguiu se libertar das consequências negativas. Perdeu a sua filha, né? Certamente o relacionamento familiar com a esposa se abalou diante desse voto que ele fez, certamente. E então todas as dificuldades que ele experimentou culminaram em um processo de autodestruição, né? Então a paralisia às vezes leva a gente a depois começar a se autodestruir. Mas a palavra de Deus tem saídas para nós. E eu me lembrei logo, comparando a história de Jefité com esse texto de 2 Coríntios capítulo 5,
em que a gente percebe aí nitidamente, né? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quero lembrar você, na liderança e na vida da gente com Deus, esse processo de ser nova criatura não é algo automático. O Espírito Santo de Deus precisa encontrar em nós abertura para ele mostrar quais são as coisas velhas que estão dentro de nós. A gente observa na própria experiência do apóstolo Paulo quantas vezes ele vai dizer: desgraçado homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. É uma luta constante, não é? Tornar-se nova criatura é processo de vida inteira, mas diante da paralisia, diante da dificuldade, diante da estagnação, essa palavra se torna uma afirmação de fé. E como afirmação de fé, ela é mobilizadora de força. Quando eu me lembro que Jesus Cristo escreveu uma nova história para mim, eu não preciso ficar preso ao poder, não preciso ficar presa ao poder dos meus adversários, não preciso ficar presa à minha tendência ao isolamento, não preciso ficar presa à minha dificuldade em lidar com as vitórias e também não preciso ficar presa à minha história. Eu posso escrever algo novo, posso fazer algo novo aparecer para mim, né? Outra questão que a gente também pode colocar aqui para nós como algo muito mobilizador para tirar a gente da estagnação é essa promessa que está em Hebreus capítulo 10, versículo 17. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Deus não está fazendo conta na vida do líder daquilo que você errou no passado e daquilo que você viveu no passado, se houve um arrependimento real e uma mudança de vida. Muitas vezes, na vida do verdadeiro líder, o seu pecado passado e a sua dificuldade se torna uma alavanca. É algo que ele vai usar como força. E a gente precisa aprender a fazer isso. O apóstolo Paulo, ele diz nos seus escritos que nós consolamos as pessoas com as consolações que nós recebemos de Deus. Se um líder da igreja, em algum momento, teve dificuldade com as suas finanças, com o seu dinheiro, não soube se cuidar nessa área e provocou algum transtorno, mas ele caiu em si, aquilo estava atrapalhando, estagnando, e ele decidiu cuidar daquela parte da sua vida e venceu, agora isso é uma força, vai ser um testemunho, vai ser uma ponte de crescimento, vai ser platôs que ele vai subir para ele crescer na sua vida espiritual. Por isso que é muito importante a gente reconhecer o perdão de Deus como uma grande alavanca na nossa vida, porque um líder e uma líder são pessoas que se arriscam e às vezes vão tomar decisões equivocadas. Eu e você precisamos lembrar que quando nós errarmos, nós temos um Deus que nos perdoa. O que nós não podemos fazer e que certamente vai nos estagnar é a gente usar máscaras, não é? Ignorar os nossos problemas, não buscar ajuda para eles e não confiar no poder reparador do perdão de Deus. Isso é o que vai causar a gente maiores danos ainda. Um líder e uma líder que são de fato pessoas de Deus, quando errarem, vão parar, vão refletir sobre aquilo e vão buscar o caminho que vai levar à restauração e à vida. É assim que a gente é curado e vai inspirar também os homens e mulheres, os jovens, as crianças da nossa igreja a crescerem também. Eu quero seguir colocando para vocês um outro personagem que também foi paralisado em muitos momentos da sua vida por alguns fatores internos que são ainda diferentes dos que eu já apresentei para vocês. É Davi, né? Davi começou a sua jornada com uma série de dificuldades também. Davi era o mais novo na casa dele, ele foi preterido quando Samuel foi lá para escolher quem seria o rei de Israel. Jessé parece que até esqueceu que tinha mais um filho, né? E não chama Davi para participar. E Davi tem dificuldades com seus irmãos, Davi tem dificuldades relacionais com Saul, né? Davi é uma pessoa que chama a atenção e às vezes as pessoas ao redor não compreendem muito bem. E algumas dessas coisas entram no coração de Davi de um jeito que moldam o seu relacionamento futuro. A gente vai ver isso com mais clareza quando ele se torna
rei e sendo rei se torna pai de família. A gente vai perceber que Davi tinha uma dificuldade e isso levou a paralisias que afetaram todo o reino. O reino de Israel passou por muitas dificuldades por causa dos problemas de Davi. Um deles foi descuidar da sua casa e dos seus valores interiores. Davi tem problemas com Amon, ele sabe que Amon está tramando, ele não se previne. Amon violenta a própria irmã Tamar. Tamar sofre desesperadamente. Davi não faz nada, a gente não vê Davi tomando uma atitude definitiva. Depois a gente tem o conflito entre Davi e Absalão, que já é decorrente de uma paralisia anterior, de uma dificuldade de Davi em lidar com os conflitos. Isso leva finalmente à morte de Absalão, que vai ser um trauma muito grande para Davi. A gente vai ver também que Davi, ele tem dificuldade em cuidar dos seus valores interiores. Quando ele está ali na época dos reis irem para a guerra, passeando no palácio, e ele se depara com a esposa de Urias, e ele faz toda uma trama para satisfazer um desejo seu de poder e de posse sobre aquela mulher, é porque ele descuidou de valores interiores da vida dele. Nem todo mundo que cai num pecado é porque já era uma pessoa perversa, degradada anteriormente, não. Às vezes um descuido da gente na nossa vida faz a gente cometer um deslize, um erro, que vai nos custar muito para frente. Eu tenho um pastor aqui na oitava que ele diz que o pecado é um deslize fatal. Às vezes a coisa é pequena e põe tudo a perder. Foi o que aconteceu com Davi. Ele deveria ter ido para a guerra, mas ele ficou no palácio. E ao ficar no palácio, ele deu espaço à ociosidade negativa e isso fez com que ele se perdesse dos seus valores. Davi também tem uma dificuldade muito grande em tratar os conflitos e ele vai postergando. Ele não fala com Amon, problema com Tamar, ele não lida com Absalão, ele vai ignorando, ele não lida com Simei, que é um outro moço lá com quem ele tem dificuldades, e aí de repente o conflito fica insustentável. Muitos líderes e muitas líderes têm dificuldade em lidar com o conflito. Tem um livro que eu gosto muito que chama Coragem para Liderar, de Brené Brown, em que ela vai tratar esse tema de como a gente trabalha os conflitos. Recomendo para vocês, porque é uma coisa muito difícil e a gente entende muitas vezes, eu preciso manter a paz, eu preciso manter a tranquilidade. E o líder entende que evitar confrontar as pessoas é o que vai garantir a paz. Mas essa é uma premissa equivocada. Quase sempre a gente bota tudo a perder. Ele também, Davi, tem uma coisa que paralisa ele, que é se acomodar às posições e às conquistas anteriores. A gente percebe esse momento dele com Betseba como um momento em que ele se acomodou na posição de rei, né? Ele se acomodou naquele lugar e isso fez com que ele paralisasse as suas conquistas e fez com que ele perdesse. Talvez até Deus quisesse que Davi construísse o templo, e Davi sonhava com isso, mas não foi possível a ele porque ele estava ali acomodado, paralisado naquele lugar. Então, muitas vezes as pessoas sonham tanto em ocupar um espaço, eu quero me tornar um líder, né, na igreja, eu quero ser um líder de célula, eu quero ser um professor de escola dominical, eu quero ser presidente de alguma federação, e quando você chega naquele lugar, que era tudo que você queria, você esforçou demais para chegar naquilo, mas quando chegou, parou tudo, né? Então a gente confunde a conquista do cargo com a conquista real, verdadeira do líder. A conquista real da gente é o trabalho que a gente está fazendo a todo tempo, as realizações que a gente obtém, não é o cargo que a gente ocupa. E é muito fácil confundir essas duas coisas e ficar paralisado utilizando o poder do cargo ao invés da autoridade do serviço. Também Davi comete um erro muito grave que vai causar várias situações para ele, que é não deixar claras as atribuições de seus liderados e lideradas, de modo a esgotar as pessoas no processo. Tem muita gente que trabalha junto com Davi e fica estourado no final.
está cansado, não está aguentando mais. Seus capitães de exército têm que ficar lidando com uma série de coisas, né, que são difíceis para eles, e Davi não se mobiliza, Davi não avança. Então tudo isso é muito difícil. E a gente, na nossa liderança, precisa aprender a compartilhar e a deixar claro para as pessoas o que nós esperamos delas. Muitas vezes o líder fica estagnado porque chega um determinado momento, ele está de fato sozinho. Ele não compartilhou a visão. Ele e ela não trouxeram pessoas para dentro do projeto, não demonstraram para essas pessoas que elas eram de fato relevantes naquilo que estava sendo proposto. Ninguém gosta de ser usado, gente. Ninguém gosta de ser usado. E a gente, às vezes, na igreja, sem se aperceber, está utilizando as pessoas para nossas próprias pretensões pessoais. É o que o Bill Hybels vai chamar de fantasma da missão. Parece que eu estou fazendo para Deus. Parece que eu estou fazendo certinho. Mas lá no fundo não é. Às vezes eu estou me movendo por uma vaidade, por um orgulho, por um pecado, por um desejo de mandar nas outras pessoas. Davi lutava com isso porque essas posições mais altas, ser um alto líder numa organização, é uma tentação constante. A gente precisa todo dia sondar o nosso coração. E Davi estava certo, quando ele passava por essas dificuldades, ele se voltava para o Senhor. É por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele faz tudo certo sempre, mas porque quando ele percebe que ele errou, ele se volta para o Senhor. Essa vantagem ele tem. Davi sempre se arrepende, e se arrepende verdadeiramente. Quando algo acontece e cai a ficha para ele, ele realmente volta para o Senhor. Mas havia coisas no ser, no caráter de Davi, que ele não teve a chance de realmente ser modificado naquilo. E eu queria deixar para você hoje a vida dele como um exemplo do que a gente deve fazer, mas também do que a gente não deve fazer. Esses homens e mulheres do passado não tinham uma série de ferramentas que a gente tem hoje. Nós precisamos explorar isso a nosso favor e crescer olhando para a vida deles. Eu me lembrei também de Esther. Esther, ela também tem momentos de paralisia, momentos em que um conflito aconteceu, espera-se dar uma atitude e ela não consegue tomar essa atitude. E qual é o problema de Esther? Esther procrastina o enfrentamento. Quando dá um problema lá com o rei, ela diz para Mordecai: mas o rei não me chamou. Eu estou esperando para ver o que vai acontecer. Eu estou aguardando a hora certinha, porque eu não quero chegar lá de qualquer maneira. E aí Mordecai diz para ela: olha, se você não tomar a atitude esperada, de outra parte vai vir o livramento. Mas você vai ser culpada, porque você não fez o que era esperado de você. Então, muitos líderes paralisam porque eles procrastinam tanto enfrentar o problema que eles deixam passar o timing. E outra coisa que Esther também faz, de um certo modo, e muitos líderes também fazem, é apoiar-se demasiadamente nas formalidades. Eu, como bispa da igreja, sempre valorizei, como pastora, sempre valorizei os procedimentos, os rituais, os cânones. Eu entendo que a lei da igreja, ela é algo muito importante para a gente e que pode nos ajudar. O objetivo dela é precaver, é prevenir, é evitar muitos confrontos. Mas muitas vezes eu sigo tantas etapas que eu acabo perdendo algumas coisas que talvez se eu chegasse lá e sentasse com a pessoa e resolvesse ali na fala, né, no relacionamento direto, ou fosse mais dinâmico, eu poderia ganhar. Eu corro muito esse risco de agir mais ou menos como Esther e esperar que a formalidade resolva tudo para mim. Nem sempre vai funcionar. Algumas vezes eu preciso ser ousada. Se eu esperar o rei baixar o cetro, o povo vai morrer. Eu tenho que tomar coragem de ir lá e fazer como Esther, que no fim é o que ela acaba fazendo. Aquela frase dela, se perecer, pereci, é sintomática. É de alguém que agora entendeu, eu preciso lá tomar uma atitude, chegar à solução desse problema, não posso deixar as coisas seguirem o rumo somente da formalidade do rei, da formalidade da lei, eu preciso me antecipar, né? Então ela começa a fazer o contrário, a usar a lei para o bem, né? A estratégia que ela faz com Naamã, a maneira como ela trabalha uma releitura do decreto do rei é extraordinária.
mas ela precisou mudar isso, virar uma ficha na cabeça, virar uma chave, né, na cabeça dela, para que ela pudesse tomar essa atitude correta. Quando eu penso nesses dois personagens, eu me lembro da palavra que é dada, né, no livro de Atos, aí um discurso ótimo, e ao final ali é dito, concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopo, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Né? Então, a gente precisa entender que nós precisamos cuidar da gente, cuidar das nossas emoções, cuidar dos nossos limites, porque quando a gente cuida da gente, a gente também está cuidando das pessoas que estão debaixo de nós. E precisamos fazer isso, porque muitos líderes, na sua paralisia, na sua estagnação, ferem as pessoas. As pessoas estão ali esperando de nós alguma coisa e nós não temos o que dar porque não cuidamos de nós mesmos, né? E pastorear é isso, é garantir a sobrevivência, a qualidade de vida, o crescimento das pessoas que estão conosco. Não é demandar tudo delas, mas é contribuir, fornecer. E entender que, em última instância, as pessoas que nós lideramos não são nossas, são do Senhor. E nós vamos prestar conta delas, né? Há ainda um outro fator que eu quero destacar, que é a experiência de João Marcos. João Marcos, ele tem outros fatores ainda. João Marcos foi colocado muito cedo. Há muitos líderes que ficam estagnados porque foram colocados muito cedo em determinados lugares. Homens e mulheres que deveriam ter sido preparados mais um pouco, deveriam ter passado pelos processos. Às vezes eu e você queremos muito ocupar aquele lugar, queremos muito servir naquilo, mas às vezes nós nem entendemos o que é exigido de nós para ocupar aquele lugar. E aí quando a gente chega lá, como a gente fala em Minas, fica igual barata tonta, sem saber o que fazer, e acaba que uma série de vocações importantes, às vezes pode ser interrompida, porque você foi colocado ou foi colocado num lugar antes do tempo. Veja que Deus tem processo para a sua vida, a igreja tem processo para a sua vida, o exercício da liderança demanda maturidade, porque, gente, não tem lugar que a gente apanha mais do que no exercício da liderança, não. Ali o nosso telhado realmente fica sendo um telhado de vidro e a gente precisa desenvolver ferramentas de crescimento pessoal. Se eu não fizer isso, eu não vou dar conta da exigência. O que aconteceu com João Marcos? Assumiu responsabilidades acima da condição dele no momento, iniciou uma jornada missionária com Barnabé e Paulo, chegou no meio do caminho, não deu conta. E porque ele não reconheceu os limites dele, ele tinha dificuldade em reconhecer esses limites, quando o negócio fica muito feio, ele já estoura e já perde tudo de uma vez. Ele não tem resiliência, ele não desenvolveu essa habilidade, né? E ele, então, tem dificuldade em terminar os processos. A gente tem uns 2 ou 3 relatos acerca de João Marcos em que ele vai parar com as coisas que ele começou e não vai conseguir concluir, né? Tá igual ali o patinho que às vezes quer sair voando, mas a asa não tá pronta. A maturidade não chegou, não tá na hora certa. E aí as coisas ficam pelo meio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E João Marcos teve a grande oportunidade de se reinventar. No final do ministério do apóstolo Paulo, Paulo chama ele, né? Paulo diz, vem ter comigo, traz o João Marcos, porque ele é muito importante no ministério. Então, mas passou por aquele trauma, né? Às vezes não precisaria passar se tivesse uma visão melhor de si mesmo naquele momento histórico. Eu me lembro desse texto bíblico, né? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Há muitos momentos de paralisia, mas eles não precisam ser fatais. Há muitos momentos de estagnação, mas eles não precisam ser retrocesso. Às vezes ali dentro, a gente precisa ser lembrado, acima de tudo, de quem a gente é. Em momentos como esse, a gente precisa parar para pensar um pouquinho em 3 aspectos básicos.
eu quero desafiar você para isso. Quem nós somos? Quem nós somos? A gente não é o que a gente faz, a gente é o que a gente é. Porque o que a gente faz, a gente pode fazer por um tempo, a gente pode fazer por um período, pode ser um período curto ou longo, mas é um período. Mas aquilo que a gente é permanece conosco. E nós precisamos definir a nossa identidade em Deus. Não é uma coisa que a gente faz para os outros verem, mas uma coisa que a gente faz para agradar ao Senhor. Não é uma coisa que a gente simplesmente faz, mas algo que Deus mobilizou a gente para ser e fazer. Jesus, no início de seu ministério, ouviu de Deus a palavra: esse é o meu filho amado. Podia acontecer tudo com Jesus, mas ele sabia que ele era o filho amado de Deus. E por isso ele conseguia perdoar as outras pessoas, trabalhar com as outras pessoas. Reconhecer quem são as outras pessoas na nossa vida e que lugar elas ocupam. Existem os companheiros, existem as companheiras, os amigos, as amigas, existem os irmãos e irmãs, existem os ajudadores, os camaradas, os amigos do peito, existem os adversários, existem aqueles que não conseguem lidar conosco, existem as pessoas que têm dificuldades. E reconhecer cada uma delas vai nos ajudar a desenvolver um espírito de resiliência, a desenvolver um espírito de amor verdadeiro, a desenvolver o perdão. E acima de tudo, a gente precisa reconhecer quem é Deus no nosso processo. Nossa liderança não é algo que vem da gente mesmo e a gente não vai sustentar a nossa vocação e a nossa liderança sozinhos. A fonte da nossa vida é Deus. E é para Ele que tudo que a gente faz tem que voltar. Então eu queria deixar para você aqui 6 lições básicas que a vida desses personagens me ensina. 1. Conheça a você mesmo. Não tenha medo da sua história, do seu passado, não tenha medo dos seus pecados, não tenha medo dos seus limites. Olhe bem para todas essas coisas. Deixe o Espírito Santo revelar a você o que você precisa conhecer de você mesmo sobre todas essas coisas. 2. Não se apegue ao cargo, mas ao serviço. Se ninguém visse isso que eu estou fazendo, como eu faria? Se ninguém soubesse que sou eu que estou fazendo, como eu reagiria? O que eu faço e como eu faço quando ninguém está olhando define o caráter da minha liderança. 3. Procure bons conselhos e boas influências. Sua liderança não é uma ilha no oceano, meu amigo, minha amiga. Você precisa de gente, você precisa de pessoas que reafirmem para você as suas qualidades e que alertem a você dos riscos que você está correndo em um determinado momento. Pessoas que te aconselhem, pessoas que te inspirem, pessoas que te animem. 4. Não evite os conflitos, desenvolva ferramentas para lidar com eles. Talvez esse daqui é um dos grandes problemas que a gente tem na nossa liderança. Fomos ensinados errado como cristãos, de que, olha, tende paz com todos, mas o texto lá diz, no que depender de vós. A gente tem que se esforçar, porque a paz não é uma coisa que acontece naturalmente. A gente precisa perseverar por ela. E para ter a paz, é preciso saber lidar com os conflitos. Senão, na hora que eles acontecem, eles são apenas destruidores. Eles não levam ao crescimento, eles não acrescentam na nossa vida. 5. Cultive a sua vida interior com Deus. Eu acho que esse daqui é um dos grandes desafios, porque a liderança parece tanto uma coisa de fazer, que tem hora que não sobra tempo para respirar, não sobra tempo para ouvir o Senhor. A nossa leitura bíblica, a nossa oração se torna algo mecânico. A gente precisa cultivar a nossa vida interior com Deus. Jesus sabia fazer isso. Quando o bicho pegava, Jesus ia ficar sozinho com Deus, para ele lembrar quem ele era, para ele lembrar quem ele era em Deus. Ele não era o rei que o povo queria, ele não era o Messias que o povo queria, ele não era o milagreiro que o povo queria, ele era quem Deus dizia que ele era. E ele precisava lembrar isso, porque às vezes a gente esquece. Às vezes eu esqueço, às vezes você esquece. E tem hora que a gente quer fazer coisas que Deus não mandou a gente fazer, porque a gente não está cultivando nossa vida interior com Ele. E em vista de todas essas coisas, eu quero dizer para você, para não paralisar, é preciso parar. A minha dica número 6 é: aprenda a fazer pausas estratégicas
descansar é parte do processo de avançar. Eu leio um livro chamado O Líder Emocionalmente Saudável e lá uma das coisas que o autor mais fala é sobre a necessidade do descanso, que aos olhos de Deus a dinâmica da nossa vida deveria ser trabalho, descansa, trabalho, descansa, trabalho, descansa, mas que a lógica desse mundo tem levado a gente a trabalhar, 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 e às vezes as nossas férias se tornam motivo de estresse porque a gente não soube desenvolver favoravelmente a nossa vida. Então aprenda a avançar, a descansar. Eu quero te agradecer por essa oportunidade e quero lembrar a você da necessidade de também, para não parar, seguir aprendendo cada vez mais. O apóstolo Paulo, quando estava preso, quando estava vivendo dificuldade, ele seguiu aprendendo. E lá ele diz para Timóteo nas suas últimas cartas, traga os livros, traga os pergaminhos também, né? E ele estava preso. Então não são os limites que prendem você. O que prende a gente é a nossa própria dificuldade, né? E por isso, às vezes, a gente precisa aprender a celebrar, a louvar e a bendizer o nome do Senhor. Então eu te agradeço por essa oportunidade e quero contar com você para que esse tempo que a gente passou aqui discutindo, conversando, seja um tempo de crescimento para a sua vida, né? Seja um tempo que você possa avançar. Muito obrigada e que Deus te abençoe.